Imagino que temos percebido que nós, seres humanos, estamos quase sempre tocados por alguma questão do medo. Por exemplo, medo da morte, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, medo de não pagar as contas, e etc. Oi. Ela caiu aí a hora que eu fui lavar a gaveta da geladeira. Eu não sei se vocês E eu alguma não vi. vez na vida se perguntaram se é possível nós, de fato, vivermos sem medo. Eu não sei se em algum momento vocês realmente fizeram essa pergunta. Ou se a gente vai andando, vivendo, como se a questão do medo fosse uma coisa natural no sentido de dizer que isso não há como chegar a um fim. Temos medos do escuro, medos de espírito, medos de barata, não é assim? E parece que por questões do medo, a gente faz uma série de absurdos. Por exemplo, o medo de perder uma pessoa, naturalmente, é ciúmes. Não é isso? E por ciúmes, vocês já devem ter visto o que os seres humanos fazem. Desde discussões infindáveis, violências, também física, até mesmo assassinatos e tudo mais, não é mesmo? Se é que essas coisas, ou alguma delas, não aconteceram com vocês, ou com alguém muito próximo de vocês. Me parece bastante interessante que nós, seres humanos, não tenhamos perguntado, pelo menos não a maioria, pelo que me consta, se podemos viver uma vida sem medo. Quando nós nos reunimos num processo de autoconhecimento, é interessante a gente lembrar que não estamos aqui para aumentar o conhecimento a respeito de qualquer matéria. Porque já vimos desde os encontros passados que é exatamente o conhecimento que me tira a capacidade de perceber aquilo que é. Correto? É exatamente o acúmulo de informação. Isso nós temos feito a nossa vida toda. A gente imagina que chega num lugar e alguém vai dizer algo e eu vou, então, sair com esse algo comigo daqui e depois eu vou praticar. E depois, talvez o medo, ao final desse monte de práticas, pode chegar a um fim. Isso é o que vocês têm feito a vida toda. O que nós queremos saber, o que vocês já devem ter percebido, é que esse processo de percepção direta não passa pelo conhecimento. E esse processo de perceber o falso no falso, ele é instantâneo. Você percebe o falso como falso e acabou. Se hoje vamos nos debruçar sobre o assunto do medo, o que nós não queremos é sair daqui com um monte de informação exatamente iguais. O que nós queremos é saber se esse processo pode realmente fazer com que a gente levante daqui sem medo. Imagino que isso seja bastante desafiador. E independente do que a mente de cada um de nós possa estar pensando, isso é possível, isso não é possível. E veja, eu não estou dizendo em acabar com o medo agora
e amanhã voltar a sentir medo, seja lá do que for. Porque senão nós estamos nos enganando com essa questão do autoconhecimento. Quero saber realmente se nós, como seres humanos, podemos ser transformados e não ficarmos nos enganando com essas coisas. Para isso, é claro que nós temos que fazer esse trabalho. Juntos. Investigarmos juntos. Descobrirmos juntos a respeito desses temas. Porque se vocês ficarem apenas me escutando, como quem no fundo está dizendo concordo, não concordo, é correto, não correto, vocês estão naquele processo de aceitar ou não aceitar uma nova ideia. E o que nós temos que fazer aqui é olharmos e procurarmos ver aquilo que é. O que é o medo? Não quais são as causas do medo. Entende? Não quais são as causas do medo, mas qual é a natureza do medo. De todo e qualquer medo. Nós podemos entender, Padre, como um mecanismo de defesa, algo ligado ao instinto. Seria o medo um mecanismo de defesa? Vamos verificar isso. Claro que quando nós estamos falando em medo, nós estamos colocando isso em palavras, e por colocarmos em palavras, às vezes a gente junta muita coisa num lugar só. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito tranquilo. Vamos supor que eu vou atravessar a rua. E naquele momento que eu vou atravessar a rua, me esqueço às vezes de olhar para os lados, e quando eu coloco o primeiro pé na rua, vem vindo um ônibus e ele buzina em cima de mim. Naquele exato momento eu dou um pulo para trás. O meu coração dispara, tum, 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 né? As minhas pupilas dilatam, minha respiração fica ofegante. E às vezes eu chamo aquele susto de medo. Correto? Isso é muito comum. Percebam uma coisa. Não é disso que nós iremos tratar. Isso, em maneira nenhuma, me perturba. Isso, em maneira nenhuma, eu quero que acabe. Eu não carrego isso para o meu dia a dia. Isso, sim, é uma enorme inteligência do organismo para se manter vivo. E isso não me causa nenhum problema. O que nós estamos falando de medo, nós estamos falando daquele medo. Eu não sei se vocês já sentiram medo de verdade, medo, pânico, de não pagar as contas, de ser demitido, de estar sozinho, de ser abandonado por alguém, o medo da morte de um filho. Eu não sei se vocês já chegaram a sentir medo de verdade. Este medo é um medo que me faz fazer loucuras, que me paralisa, que me traz enorme conflito. Eu quero saber se este pode chegar a um fim. Correto? E para isso nós começamos a perguntar sobre o que é o medo. Bem diferente do medo do ônibus, do salto do ônibus. Que poderíamos, claro, neste ponto, dizer que se trata naturalmente de um mecanismo de defesa, da qual é óbvio que eu não quero que isso acabe. Mas me parece que ter medo da morte, medo de barata, medo de espírito,
Se é que existe algum outro tipo de medo nesse sentido. E parece que essas coisas eu devo me perguntar assim, se eu quero saber se isso é um mecanismo de defesa. Vamos lá. Não vamos nos adiantar. Se eu perguntasse para vocês assim, o medo, ele sempre é com relação a alguma coisa, ou o medo existe por si só? Por favor, escutem isso e deem um tempo para vocês mastigarem a pergunta, não chutem. Nós estamos olhando para nós e eu quero que vocês investiguem isso com calma. Não no que está escrito na Bíblia, nem no que Freud disse, nem o que teu pai ou o que você escutou na rua. Eu quero que você veja. Eu quero que me diga se o medo é sempre com relação a alguma coisa ou se o medo existe por si só. Com muita calma, o que vocês veem? Alguém? Em relação a alguma coisa. A mim também me parece assim. A mim também. Hã? A mim também. A vocês também? Alguém mais? Para mim também. Só que eu tinha medo de ficar sozinha. O medo enraizado desde criança. E isso depois virou uma depressão. Depois que eu tive minhas filhas, depois de um tempo. Só que eu não sabia de onde vinha esse medo. Só que aí depois, investigando, fazendo algumas terapias, eu entendi que esse medo é porque minha mãe me deixava. Então eu ficava com medo de ficar sozinha. O medo é com relação, então, vocês estão têm visto isso? Eu também vejo isso. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta que a gente tem escutado muito. Vocês já ouviram falar que a gente tem medo do desconhecido? É isso. Hã? É isso. Vocês já ouviram falar? Esse é meu medo. Não? Existe realmente o medo sobre o desconhecido? Vamos pensar se existe. Para responder isso, para responder essa questão do medo do desconhecido, nós acabamos de ver que o medo sempre é com relação a alguma coisa. Certo? Vocês também diriam que essa alguma coisa está no futuro? O que eu quero dizer? Se essa alguma coisa é alguma coisa que pode acontecer, certo? Ou seja, o medo, mas veja só se isso é todos os medos. Verificamos primeiro, por isso que nós temos que vocês têm que ir olhando os seus medos e analisando no sentido de poder verificar se é assim. Pudemos verificar inicialmente que o medo é sempre com relação a alguma coisa. E eu estou perguntando agora se essa alguma coisa é alguma coisa que você imagina que pode acontecer. Claro que isso muito provavelmente baseado no teu passado, das coisas que você já viu, que você experimentou, que você ouviu, e então você tem medo que alguma coisa possa acontecer de novo. É assim? O medo, ele sempre é com relação a alguma coisa? O medo sempre é de alguma coisa que pode acontecer? O que vocês veem? Padrinho, não tem a ver também com apego? A gente sempre tem medo de perder algo que a gente tem um apego. Vamos ver se tem. Vamos ver se também tem essa questão.
Mas o que interessa é que se for o medo de que algo aconteça, primeiro nós estamos vendo exatamente devagarinho, de que algo, por exemplo, de que eu venha perder alguma coisa. É sempre alguma coisa que está numa ação que a gente imagina que pode acontecer. É isso. Isso é claro para vocês também? Vocês também veem isso? Olha só o que nós falamos. Tá claro até aqui? Vocês conseguem perceber se o medo que a gente está colocando, ele está ali projetado em algo para acontecer no futuro? Vocês conseguem ver que o medo, ele é um pensamento? É uma imagem, vamos ver com bastante calma isso. Ele é uma imagem, a gente imagina que algo pode acontecer, e esse pensamento traz junto aquela sensação que a gente chama de medo. Certo? Ele é um pensamento que vem imagem, sons, pensamento, junto com a sensação. Verifiquem isso, o que nós estamos agora, não sei se estamos todos testemunhando, por isso que é necessário que vocês façam. Se o medo é um pensamento, sempre. Sempre. O que vocês veem? Eu vejo pensamento. É tranquilo? Todos vocês? Sim. E claro, nós já estamos nesses processos de investigação há alguns dias. A gente viu que o pensamento nunca é um fato. O pensamento nunca é real. O pensamento nunca é o agora. Certo? Talvez a gente agora comece a entender por que alguém de 1,90 m tem medo de barata. Mas isso acontece. Né? Já vimos alguns marmanjões aí pular em cima de mesa por causa de uma barata. Não é assim? Vocês nunca devem ter escondido o pé para dormir. Né? A cabeça por causa da escuridão. Conheço muita gente que ainda faz isso. Mas não tem problema. A loira lá do banheiro está ali para resolver essas coisas. Certo? Estamos notando, então, que o medo é um pensamento. Isso ficou claro para vocês? Muito bem. E o medo do desconhecido, que nós tínhamos falado? Veja só. A gente fala que o medo é do desconhecido. Mas vamos supor que eu venha pegar uma caixa de papelão, abro um buraco nela, chego para você e diga assim: quero ver se você tem coragem mesmo. Enfia sua mão aqui dentro, quero ver se é corajoso. E você fala assim: você acha que eu vou pôr minha mão aí dentro? Eu não sei o que tem aí dentro. Não é desse jeito que a gente fala? E por a gente dizer essas coisas, a gente imagina que a gente tem medo do desconhecido, porque eu não sei o que tem lá dentro. Certo? Daquela caixa. Mas eu não estava atento, eu nem sabia que o medo era um pensamento. Mas agora que eu estou atento ao pensamento que eu sou, quando eu fui enfiar minha mão na caixa e falei, não vou fazer isso, o que passou na sua cabeça que tinha lá dentro da caixa? Cobra, aranha, sapo. É isso? Sim. O não saber o que tem dentro da caixa. O não saber o que tem dentro da caixa. Isso. Aparentemente é o não saber. Mas eu nunca fiz isso prestando atenção na minha mente. Eu nunca fiz isso. Na verdade, eu tenho vivido sem prestar atenção em mim, que sou meus pensamentos. Então, quando eu vou enfiar a mão na caixa, aparentemente parece que eu tenho medo de não saber o que tem dentro da caixa.
Mas se eu olhar para o meu pensamento, eu vou ver o que ele estava fazendo. Ele estava projetando dentro da caixa alguma coisa que vai me machucar. Não era assim? Eu fui um pouquinho mais além. Medo em descobrir o que tem dentro da caixa. Porque o medo, para mim, às vezes está associado ao julgamento. O medo está ligado ao julgamento. Ao julgamento. Os preconceitos. Isso. E olha só, o que é importante, que eu acho que é o mais interessante aqui agora, é a gente perceber, mesmo o julgamento ele é um exercício mental. Ele é um pensamento em movimento. Então, o que é mais importante agora é a gente perceber que o medo ele só existe na nossa cabeça. O medo ele nunca é o real. Nunca. Ele sempre é um pensamento. Sempre. Quando a gente fala tenho medo do desconhecido, na verdade o que está acontecendo é que eu não tenho consciência do pensamento que está ocorrendo naquele momento. E aí eu digo, é o desconhecido. Eu coloquei aí, padre, no começo da fala, que o medo é a ignorância. Que o medo é? A ignorância. A ignorância. No sentido de falta de consciência. Precisamos ver o que nós estamos querendo dizer com consciência. Nós precisamos estar bem... Não estou dizendo que está errado. Eu estou nem que está certo. Mas precisamos saber o que nós estamos chamando de consciência. Por exemplo, vocês conseguem pensar no desconhecido? Verifiquem com calma, não respondam querendo acertar. Verifiquem, olhem, é possível pensar no desconhecido? Eu não sei se algum dia vocês fizeram essas perguntas para vocês. Acho elas tão amáveis. E me parece que depois que a gente faz, parece que é o óbvio ululante. Como é que eu vou pensar no desconhecido se eu não conheço ele? Certo? Isso é claro para vocês? Hã? O pensamento, olha só, o pensamento só movimenta-se do conhecido para o conhecido. Sempre. No desconhecido são projeções, né? Hã? São projeções que a mente faz. Vocês conseguem perceber isso? E é interessante que as pessoas querem conhecer, buscar a Deus. Este algo que é completamente desconhecido. Eu não sei se um ET, quando ele olha alguém procurando alguma coisa que nem sabe o que é, vocês já imaginaram alguém saindo ali fora e procurando alguma coisa que nem sabe o que é? Hã? Procurando algo que é desconhecido completamente? Mas o importante é que, me parece que cada vez fica mais claro, que o medo está sempre na ordem do conhecido. Isso é claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida disso? Como que é? O medo sempre está na ordem do conhecido. Certo? Porque o medo é um pensamento também. Sempre. Esse pensamento, sensação, correto? E a gente não pode, jamais, pensar o desconhecido. Vamos lá e depois aqui. A gente só tem medo de choque quando leva choque, né? Mas isso não tem medo de choque. A gente só tem medo do choque quando leva a choque. Veja só. Vou aproveitar a sua pergunta para podermos verificar algumas coisas. Isso tem acontecido com a gente. Ou seja, as experiências que eu passei na minha vida e que me machucaram, eu estou, de alguma forma, carregando elas comigo. E é este carregar, que é o pensamento, a memória, é que eu sei que pode estar projetando medo. Claro que se eu viver algo e eu abandonar isso, não carregar isso comigo,
isso não vai gerar medo. Correto? Porque o medo sempre está na ordem do pensar. Correto? De forma que não são as experiências negativas necessariamente que podemos passar que vai fazer com que eu tenha medo. Porque não é o fato em si que gera medo, mas é a maneira com que eu estou olhando isso. Com todas as experiências negativas que eu já vivi, com o meu ontem, o que eu já escutei, o que eu vi na televisão, o que já aconteceu comigo e com as outras pessoas, é esse conhecido, essa memória que eu carrego, que faz com que eu olhe o fato e sinta aquilo que eu chamo de medo. Isso é claro para vocês? Isso é tranquilo? Claro. Tinha alguma pergunta aqui? Tem. O Juninho Santos está falando aqui. Se a natureza do medo é o pensamento, que é fruto do ego ou o próprio ego, que é o que somos, também podemos dizer que a natureza do medo é o ego. A natureza do... Veja só. Veja só. Também já pudemos ver que a nossa mente, ela sempre está fragmentada, no seguinte sentido. Quando a gente disse essas aulas passadas, olhe para você, vocês olharam para a sua emoção, veja, eu pedi para você olhar para você, e você não olhou, você não conseguiu ver um eu que tem a emoção. Eu pedi para você olhar para você, e você olhou naturalmente para a sua emoção, porque ela é você. E é claro, isso me parece óbvio. E a gente começou a verificar que não existe um eu que tenha emoção. Sou a emoção, sou o pensamento. E a gente começou a notar isso, de que a mente, ela faz uma separação entre o observador e a coisa observada. Isso é muito importante. Muito importante. A gente separa em pensador e pensamento, experimentador e experiência, pensador e pensamento, o observador e a coisa observada. Ou seja, é como se houvesse, não é, um eu que está olhando para o medo. E quando uma pessoa coloca o medo? Tipo assim, minha mãe, ela colocava medo dizendo que Deus vai castigar. Sim. E esse medo... E aí, esse pensamento, criado por um castigo, pode ser uma fogueira grande, eterna, que nunca acabe, pode ser a separação dos justos com os injustos, ou seja, alguma coisa ficou na minha cabeça, independente se veio da minha mãe, se veio do padre, se veio dos livros, se veio de algo que eu vi na rua, um assalto, independente de alguma coisa que também aconteceu comigo. Tomei um choque. Certo? Caí de moto. Nunca mais andei de moto porque eu tenho medo. Seja lá do que for. Da onde são vários os lugares que vem. Correto? Muito bem. Acontece que esse pensamento existe em mim. E ele tem essa enorme energia que a gente chama de medo. Aquela sensação terrível. Correto? Sim. Respondendo à pergunta do irmão, então nós temos aquela diferença, aquela distância. Quer dizer, não somos assim, mas estamos percebendo que estou sempre tratando essas coisas como o eu e o meu medo. Nessa fragmentação entre o observador e a coisa observada. Vocês conseguiram perceber pelo menos, ainda que superficialmente, que isso não é real? Isso vocês conseguiram perceber? Então, a gente viu que não existe um eu que tenho minhas emoções, que eu sou minhas emoções, correto? Correto? Então, o medo
é o eu. O medo sou eu. O medo é o ego. Não existe o ego que tem o medo. Não existe eu que tenho medo. Sou o medo. Assim como também sou o prazer. Sou isso. Não existe uma entidade fora disso. Eu sei que alguns livros religiosos disseram que tem. E o que nós estamos aqui é para descobrir se realmente existe. Se podemos testemunhar isso ou se estarmos enganados. Assim, do mesmo modo que dizíamos que existe o pensador e o pensamento, e quisemos testemunhar se são duas coisas. Espero que vocês não tenham acreditado em mim, mas que quando eu fiz a pergunta, que vocês puderam vocês mesmos olhar e verificar que não existe pensamento sem pensador. Que o pensamento não pode existir sem um pensador, nunca. Mas que a nossa mente está fazendo isso. E se vocês podem notar que vocês são as emoções, ou que você é o medo, que não existe o medo que você tem, mas que você é, porque você é o pensamento, o pensador é o pensamento, correto? Vocês conseguem olhar para o medo de vocês? Verifiquem isso. Eu não sei se vocês conseguem ou não, mas se vocês conseguem olhar, aqueles que conseguem olhar. Quem que está olhando? Hã? Eu tô. Você consegue? Sim. Então, quem está olhando? Eu posso falar? Pode, claro. O medo meu é tão grande, assim, que eu não sei do que é esse medo que me apavora por dentro do eu meu. Você entende? Eu entendo. Vamos ver. Olha, me dá até tremedeira. Isso, vamos ver. E eu não sei como. Uhum. Vamos com muita calma, juntos. Tem duas perguntas. Uma coisa que até passou um pouquinho. Vamos lá. O pensamento do ego é próprio só do ser humano? Desculpa, como está de máscara? O pensamento, o ego é só próprio do ser humano? Se o pensamento ou o ego é próprio só do ser humano? Porque você fez uma construção diferenciando aqui, que é uma reação instintiva de preservação. Ela está sempre ligada ao fato, não uma projeção mental, ao pensamento. No caso do ônibus. Aquilo aconteceu de fato, não suspeito. Certo? Então, para me preservar, descarga de adrenalina, agir, isso é uma coisa. A gente vê isso nos animais. Mas também vê nos animais comportamentos de medo. Se o medo é pensamento, diria que o animal não pensa. Então, veja só. Claro que eu não sei se é interessante para a gente poder descobrir se o animal pensa ou não pensa. Claro que, assim, para mim é nítido que o animal pensa. Né? Até os estudos científicos dizem isso. Porque eles têm memória. É natural. O animal ele tem memória. Claro que a capacidade de raciocínio dele está aparentemente um pouco distante da capacidade organizacional que nós temos. Mas isso não significa que os animais não pensam, não é? Isso é claro, eles pensam, eles sonham, mas isso a gente também não sabe até quando. Eu não sei se uma minhoca pensa ou sonha, nem uma pulga, né? Mas acho que isso tem pouco a ver ao que nós estamos realmente querendo descobrir. Se isso pode chegar a um fim definitivamente. E a pergunta que nós estamos agora segurando são duas. A primeira eu perguntei se você consegue olhar para o seu medo. Daí a segunda pergunta que eu te fazer, qual é o animal?
O medo, para mim, é tudo que me afasta do prazer e do bem-estar. O medo é tudo que afasta do prazer e bem-estar. Ou que ameaça o bem-estar, ou o Isso. prazer de alguma forma. Isso. Olha só. O medo, ele... o que é mais interessante é a gente... Eu não sei se é isso. Se a gente chegou a ver isso. Vocês viram que o medo sempre é um pensamento? E é claro que ele me ameaça. Por isso que eu chamo de medo. Se ele vai me tirar o prazer, se ele vai me tirar o bem-estar, se ele vai me tirar a vida, se ele vai me tirar o carro, se ele vai me tirar a casa, se ele vai me tirar a esposa. Certo? Mas ele sempre é isso. Opa, olha o que nós estamos falando. O medo sempre é perda. Com calma. Verifiquem, por favor. Não acreditem, não aceitem, porque senão vocês estão trocando um santo por outro. Eu quero que vocês observem e verifiquem se o medo sempre tem a ver com perda. Perda da saúde, perda da paz, perda da... O medo pode ser ausência também, de alguém ou de alguma coisa. Perda de alguém. Perda. Ou seja, de novo mexendo nos apegos. De novo mexendo no? Apegos. Nos apegos. Isso, e aí nós estamos costurando. Mas, ó, isso é importante a gente estar observando. E olha só, nós não estamos falando o medo de barata, nós estamos falando do movimento que ocorre com essa questão do medo. Isso diz respeito a todos os medos. Sim. Por isso que quando nós estamos perguntando, eu falo assim, existe algum medo que não seja assim? Para que vocês possam, nesse momento, vocês também estarem acompanhando o movimento do pensamento. E não apenas me ouvindo para depois chegar em casa e falar, depois eu vejo esse vídeo de novo. Mas vocês já estão fazendo todo esse trabalho. E quem sabe a gente possa levantar daqui diferente. E não apenas com informação intelectual. A pergunta, então, que estávamos também por responder era se você consegue olhar para o seu medo. Quem é que está olhando? Antes de responder isso, o que você faz quando sente medo? Não faz, né? Ele bloqueia, eu acho. Ele bloqueia, sim. Mas o que é esse bloqueio? O que você faz? Por exemplo, eu vou citar algumas coisas, tá? Por exemplo, quando você tem medo, você reza. Quando você tem medo, você vai para a igreja. Quando você tem medo, você liga a luz. Quando você tem medo, você liga a televisão. Quando você tem medo, você liga para alguém, quer conversar. O que você faz quando você tem medo? Eu vou dizer algumas coisas e vocês verifiquem se vocês fazem isso. Vocês, de alguma forma, empreendem fuga, distração. Verifiquem isso com muita calma. Se é isso que vocês fazem. Hã? Sempre? Não. Eu evito estar Por exemplo, presente. o que vocês fazem? Existe um movimento de fuga, muitas vezes sim. E ele é quase que inconsciente. Tem que saber atenção para perceber essa fuga. Mas quando eu resolvo encará-lo, aí eu percebo que eu tenho problemas comigo que é pensamento. Então eu converso e digo assim, o que realmente está acontecendo? O que é fato? Ou o que eu estou criando? Desde coisas simples. Desde os medos infantis até aqueles que já estão. Então, olha lá. Enfrentar o medo, você disse, né? O que é isso? O que é enfrentar o medo? É tentar
Olha, isso é genial. Acreditem, eu só quero dizer para vocês uma coisa. Quando eu venho conversar com vocês, eu não sei o que eu vou falar. Acreditem nisso. Se eu estivesse conversando com vocês de coisas que eu já estudei, eu estaria repetindo ideias, conceitos antigos. Enquanto eu estou com vocês, eu realmente estou acompanhando e vendo. Isso para mim sempre é uma graça, uma alegria. Eu não tenho todas essas informações. Eu tenho que ver para conversar com vocês. E eu realmente me deslumbro quando eu vejo essas coisas. Por exemplo, quando eu enfrentar o medo, poderíamos dizer, eu não quero afirmar, eu gostaria de saber se podemos dizer, que se isto é alguma maneira de eu vou chamar isso de controlar a situação. Ou seja, enfrentar o medo seria alguma maneira de controlar a situação. Poderíamos dizer isso? Ou seja, de alguma forma, vocês conseguem perceber que essa história de controle é a maneira que eu tenho de fugir do medo. Vamos com muita calma. Eu quero que vocês... Eu não sei se a gente consegue perceber que o que nós fizemos até hoje foi confundir o pensamento, que a gente já viu que é o medo, com um fato real. O fato em si, ele não é o medo. É o meu pensamento sobre o fato que traz o medo. Isso já ficou claro para vocês? Então, o fato real, se eu não tenho medo, porque o medo é o pensamento, e o pensamento nunca permite que eu enxergue diretamente. Nós vimos isso desde a primeira aula, não é? Ou seja, o conhecido é o que está impedindo de eu ver diretamente. E a gente vê que o conhecido sempre é o medo sempre está na ordem do conhecido, e nunca do novo. O novo sempre é desconhecido. Não pode ser pensado. O novo, que é sempre a verdade é sempre viva, é nova. Não é esse cadáver que eu carrego do ontem. Isso é claro para vocês? Mas quando eu estou vendo desconhecido, na verdade eu não estou vendo desconhecido. Está tendo uma projeção dos meus pensamentos. O que vocês estão chamando de enfrentar? Não é uma confusão entre a coisa e o meu próprio pensamento? Ou será que estávamos conscientes que o que nós estamos querendo enfrentar é o próprio pensamento? Se eu sou o medo, não é o que enfrentar. Se sou o medo, quem é que, veja só, vocês conseguem perceber? Ou seja, eu sou o medo. Quem é que vai agir sobre isso? Que até agora a gente viu isso na aula passada. A gente ficava imaginando que havia alguém que controlava isso, alguém que estava olhando isso, alguém que poderia controlar isso. Isso nós sempre fizemos. E aí vocês estão vendo agora. Fala assim, mas peraí, tem alguma coisa que não está fechando? Porque não tem ninguém para agir sobre o medo. A minha mente criou uma coisa, ela criou o medo e ela criou aquele que ela acredita que pode agir sobre medo, que é o pensador agindo sobre o pensamento. O observador agindo sobre a coisa observada. Mas não existe isso. Entende por quê? Com todo respeito, os psicólogos também têm medo? Eu não sei se eles chegaram a investigar isso, ou se eles estão repetindo o que o Freud disse. Com todo respeito ao Freud e a todos os psicólogos, por favor. Também não sei se eles um dia investigaram ou se perguntaram por si mesmos se é possível isso chegar absolutamente a um fim. Talvez podemos estar fazendo isso agora. Mas essa é uma questão solucionável ou não? Se o quê? Se essa é uma questão solucionável ou não? Nós vamos descobrir agora se podemos levantar daqui sem medo. Ou seja, eu não posso acreditar que é possível e nem que não é possível. E muito menos vai adiantar eu dizer para vocês que acabou com o medo em mim ou que não acabou.
Porque se eu dizer que o medo não acabou em mim, ou que acabou, o que vocês vão fazer? Ah, é verdade, ele disse que não acabou. E para que acabe, eu tenho que percebê-lo como falso. O que eu quero saber é se essas descobertas aqui, isso, eu quero descobrir realmente. Eu não sei se antes disso, se antes disso, vocês estavam realmente conscientes de que o medo sempre está na ordem do pensar. Se isso era claro para vocês, ou que vocês estavam confundindo isso com os fatos. Se era claro que eu estava tentando controlar a situação, eu falei assim, mas a situação não é o que, não tem nada a ver com o medo. O medo está completamente dentro do pensar. Ou seja, quando estamos diante de qualquer situação, o medo só aparece no movimento do pensamento. E esse movimento do pensamento, obrigatoriamente, ele está nesta dualidade de que existe alguém que está observando, existe uma distância entre aquele que eu chamo de eu e o medo. Certo? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Certo? Vocês conseguem perceber isso? O medo, ele só pode girar nessa distância. Tem que haver um espaço entre o eu e o pensamento. Que a verdade, até agora, nós só fizemos isso. Nós não tínhamos lucidez. Me comporto como sendo esse ser nobre que pode agir sobre o medo, que tem as emoções, que tenha pensamento, que talvez seja uma chispa divina, que pode ser imortal, e ele é extremamente nobre. Aí você fala assim, isso aqui existe? Ou já está claro que a minha mente está criando o pensador distanciado do pensamento, o observador distanciado da observação, o experimentador distanciado da experiência. Veja, por favor, não acreditem. Vocês estão vendo isso. E esse ver talvez possa produzir esta revolução. Para ver o medo, tem que haver isso daqui. Eu tenho que, obrigatoriamente, talvez aqui a gente pode usar essa palavra, de estar inconsciente. Eu prefiro dizer uma outra. Apenas para que não está errado, desde que a gente entenda isso. Estar atento, estar lúcido, desde que você entenda o que é isso. Mas a gente vai voltar aqui, vamos só ver a pergunta. Parar de alimentar a ilusão do medo que se cria. Eu não sei se isso é possível. Parar de alimentar. Eu não sei nem que eu estava criando e nem que eu não sabia disso. Eu não sei se é possível isso. Mas o que estou verificando é que eu olho, é como se eu pensasse assim, eu continuo olhando para as coisas separado delas. Certo? Embora nós estamos vendo que não existe duas coisas, é como se eu tivesse um medo que eu pudesse dar conta e fazer alguma coisa. Isso é claro para vocês que não tem este alguém para cuidar disso, que o medo é você. Vocês já experimentaram olhar para isso sem o observador? Façam isso enquanto eu faço as perguntas. O medo vive no passado ou no presente. E graças a Deus estamos presos no agora. Eu não sei se estamos presos no agora. Me parece que não.
Quer dizer, eu não sei quem perguntou, eu não sei se essa pessoa já não sente mais medo de absolutamente nada. Não do ponto de vista intelectual, apenas dizer da boca para fora, né? Porque se ela me disser que tem o que não tem, como eu disse também de mim para vocês, isso não muda nada, a realidade que sou. E nós estamos aqui de uma maneira muito séria, realmente para verificar se isso que sou pode ser transformado. E não eu sair daqui com mais uma historinha e carregar isso. E o que nós estamos fazendo aqui, acho que todos já percebemos, é poder ter a mais ampla consciência do que é isso que estamos chamando de medo. Me parece que para compreender... Eu havia feito uma pergunta. Qual foi? A pergunta é se vocês tiveram já a oportunidade de olharem para o medo sem o observador, é isso? Vocês já fizeram isso? Vocês conseguem fazer isso? O que é isso? Verifiquem se isso, quando olhamos para algo, no caso interno, nós estamos aqui utilizando o medo, olhar para o medo sem o observador, se isso é a mesma coisa do que olhar com uma mente completamente quieta. E somente depois que o movimento do pensamento ocorre de novo, é que a gente escuta. Mas no momento em que estamos com a mente completamente quieta, olhando para alguma coisa, é que depois a gente pode perceber que não havia o observador e a coisa observada. Verifiquem isso. O eu volta a aparecer quando a mente entra de novo em julgamento, em classificação, em distanciamento. Quando ela sai da quietude. Mas o que ocorre quando você está olhando para o medo sem o eu? Façam isso agora. Então eu começo a compreender aquele medo. Eu não sei, claro, eu não sei o que é compreender, a questão de compreender, o que é queremos dizer com compreender. Eu não sei o que é a palavra. Veja só, não estou dizendo que não é. Eu não sei se essa observação que está acontecendo, porque eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, eu realmente não estou presente naquela quietude. Não existe o eu e, naturalmente, não existe o medo. Não existe o observador e não existe a coisa observada. Só existe a observação. Verifiquem se é assim. É claro que a gente só, para que nós possamos e dar seguimento nisso, nessa totalidade, a gente precisa então compreender o porquê
que nesse processo de observação, o porquê que ocorre a fuga, por exemplo? O porquê fugimos? E quem foge do quê? Nossa. Mas eu acho que a continuidade disso, nós já estamos há 1 hora juntos. Eu imagino que se vocês quiserem falar agora, ou se vocês quiserem, né? Ou seja, por que fugimos? E quem foge do quê? Quando eu desde o primeiro encontro, da primeira aula, primeiramente que isso é uma ilusão. Que o ego, o pensamento é uma ilusão, não é algo real. E que, primeiramente, é a questão do mágico, do ilusionista. A partir do momento que você viu a mágica, você a magia, mas a primeira que mostra o truque e como funciona, some, perde sentido, acabou a ilusão. Que fantástico, isso é claro, né? Ou seja, a partir do momento que eu começo a perceber o falso como falso, a ilusão como a ilusão, aquilo acaba instantaneamente. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, descobrindo o real, a verdade na verdade, a verdade no falso, o falso naquilo que estávamos chamando de verdade e o falso como falso. Mas o que nós... quando o medo é mais real? Quando o medo o quê? É mais real. Quando o medo é uma... Desculpa, eu não entendi. Mais real. Quando o medo é real? Mais real, você sente mais. Olha só que interessante. Então, por isso que nós temos... Eu te entendo. Eu vou adiantar um pouquinho, só para que ninguém possa ir embora, né? Já no primeiro encontro, que foi o nosso coisa, a gente precisou deixar muito claro que nós estávamos andando juntos pelo esse universo interno que somos e que precisávamos de ajustar as palavras para saber desse processo de comunicação, para que quando um de nós falássemos alguma coisa, a gente poder saber se aquilo é a mesma coisa. Então, a gente distanciou muito bem feito isso, imagino, entre o que é real e o que é o pensamento. O pensamento, ele nunca é a coisa. Ou seja, a descrição nunca é o descrito. O pensamento nunca é o real. Nunca. Acreditem, aquilo que vocês estão vendo na televisão de vocês não existe. Aquilo que está na televisão de vocês é um monte de luzinha, ou é plasma. O que está na cabeça de vocês não é nunca o real. Acontece que o que está na minha cabeça, quando eu olho para as coisas, para o real, ele está interferindo nisso daqui. A gente depois dei uma olhada. Então, o medo é um pensamento, porque ele é um pensamento projetado. Não significa dizer situações no mundo real que tragam perigo, podem nos machucar ou podem até nos tirar a vida. Mas eu não sei se vocês já conseguem perceber nitidamente que, se for possível nós enxergarmos, me parece que já estamos percebendo que isso é possível, nós enxergarmos o real como ele é, o que significa sem medo. O medo nunca está no agora. Nunca. O medo sempre é uma projeção do pensamento. Não significa que com isso eu vou atravessar a rua sem olhar para os lados. Veja, eu atravessei a rua algumas vezes hoje e vocês também atravessaram.
E por incrível que pareça, não sei se vocês se lembram, vocês fizeram isso sem medo. Ninguém tinha medo de atravessar a A rua. diferença é prudência. Mas não significa que a ausência de medo é também a ausência de ser inteligente, sensível e responsável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. Uma pessoa inteligente, é óbvio que vai olhar para os lados. Isso não tem nada a ver com medo. Eu não tenho medo da tomada que está ali. Nenhum. Eu estou, aliás, eu não sei se vocês agora estão com medo de alguma coisa. Mas o fato da tomada estar ali não significa que eu vou pôr o dedo dentro dela. Mesmo eu não tendo medo agora. E nem que eu não vou atravessar a rua. Aliás, eu faço isso o dia inteiro. A questão é, quando eu estou diante de uma situação, de um fato, eu só posso sentir medo através do pensamento. É ele quem faz com que eu já não enxergue aquilo que é. É isso que nós quisemos dizer com que o medo não ser real, no sentido de não ser verdade, não ser um fato. Ele sempre está na ordem do acumulado do meu ontem, do que eu vivi, do que eu vi, da maneira que eu fui educada, ou seja, isso que eu carrego e que sou eu, que é este ego, e que está interferindo na minha vida, nos meus relacionamentos, porque tenho medo de perder pessoas, interferindo na maneira com que eu tenho toque, de verificar 500 vezes se eu fechei as portas de casa, interferindo naqueles 5 prendedores de roupa que eu coloco num short, para o vento não bater e fazer ele cair. Desde coisas ridículas, perdoe aí de chamar de ridículo, às vezes uma barata ou 5 prendedores de shorts, por favor, não é com essa intenção. Mas a gente perceber isso. E é óbvio que temos que continuar perguntando, e talvez para o próximo encontro a gente verifique isso. Por que então eu fujo? Exatamente. Ou seja, diante do medo, isso é importante. Veja, eu não sei se vocês ainda têm medo. Eu não sei. Mas se vocês tiverem, eu ainda pergunto, o que vocês fazem? Vocês fazem. Eu vou chamar de fuga. A ideia de, veja, o controle não é uma maneira de eu fugir do perigo que o medo me traz. A distração não é uma maneira de eu tentar fugir daquela sensação. Eu vou sempre chamar isso de fugir, desde que vocês entendam. Então, eu estou perguntando, se vocês têm ainda algum medo, que agora vocês conseguem perceber que isso está na ordem do pensamento, eu não sei se vocês têm, mas se vocês têm, o que vocês fazem? É fuga? E se for fuga, para aqueles que ainda têm, então eu pergunto, quem foge? Beijo no coração de vocês, nos encontramos quarta-feira que vem.